só um pouquinho, tá bom? Um pouquinho de paciência comigo aqui. Adicionar. Deu certo? Tá me ouvindo, Gabi? Sim, tô ouvindo sim, Ju. Inverter os caminhos e foi, né? Deixa eu ouvir aqui. Virar aqui, acho que fica melhor. Tá bom. Você tá conseguindo ver os comentários aí? Onde é que estão os comentários? Na lateral. Eu consigo dar uma olhada aqui, ó. Liberou para mim agora os comentários. Fica o chat privado e os comentários. Você tá com o celular deitado ou em pé? Eu tô com o computador. Ah, você tá com o celular. Deixa eu ficar aqui, acho que vai ficar melhor assim, né? Tá legal. Pronto. Você tá A luz tá boa aí. Ah, lá agora. Isso, tem gente já mandando. Eliana, boa noite. Muito bem. Vamos chegando então, gente. O áudio tá bom para você aí, Gabriela? Acho que o pessoal deve estar bom, né? Tá sim. Você tá me ouvindo bem também? Tô ouvindo. Que bom. Boa noite, pessoal. Muito bem. 8h30. Eu acho que agora a Dani vai começar a encaminhar nos grupos lá. Vamos dar um minutinho, gente, só para mais gente poder entrar, né? Mais gente poder entrar. Acho que o Lucas vai mandar no grupo também, né? Ah, tem o seu grupo, né? É o grupo geral nosso das Grupo lives. geral, é? Uhum. Tem bastante gente no grupo geral lá. Boa noite, gente, para quem está entrando. Boa noite. Tem mais de 2.000 no total, Ju. É? Que chique. Legal. Você me tirou aí da frente. Ah, tá. Quando eu mexo aqui, eu mexo para todo mundo, é isso? Sim, você mexe para todo mundo. Isso, aí você está selecionando outro jeito. Se você quiser deixar assim, do jeito que estava. Ah, então deixa eu dar mais um minutinho, gente, para eu aprender a mexer nisso aqui. Layout. Aí tem. Ah, tem assim. E tem aquela mais próxima. Tem Tem assim. você, isso, ó, legal. Ah, que legal. Vai ficar brincando com isso. Ah, essa aí ficou boa, ó. Eu acho que assim fica legal. Ficou legal, dá uma destacada, mano. Né? Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando. Tá chegando. Deixa eu ver se mandaram no grupo. Isso, a Dani está enviando os links. Deixa eu tentar não ficar tão torto. Acho que melhorou aqui. A luz tá boa aí? Eu coloquei uma luz aqui na minha frente. Ficou bom. Muito bem, estamos quase que na hora aí, 8h31. Vamos dar só mais um minutinho. Como é que fica gravado depois, Bela? Fica direto no próprio YouTube mesmo. No YouTube vai ficar, né? Tá. Maravilha. Tem bastante gente perguntando sobre isso, inclusive, sobre se ela vai ficar, e ela vai ficar, pessoal. Sim. Uhum. Muito bem. Tem gente que conheceu você hoje, que tá aqui na live já, olha que legal. Ah, é? É, através de uma amiga que a Débora comentou. Legal. Muito bem. Boa amizade essa. Que legal. Gente, vamos entrando então, né? E a gente vai dar início, então, ao nosso bate-papo. Já somos quase 300 pessoas. Tá legal. Foi lá o link, foi lá, Bela? Foi. Deixa eu só mandar aqui direto. Sim. Pronto, só mandei um aviso aqui para o pessoal mandar. Uhum. Muito bem. Então, quero mandar uma boa noite ali para Eliana Bonella, que me acompanha também todos os dias. Muito bem. Bom, acho que a gente tem público aqui diverso, né? Gente que me acompanha, gente que te acompanha, né? Uhum. Enfim.
Tem gente perguntando se você vai falar um pouco sobre síndrome do pânico também. Acho que você pode tocar um pouquinho nesse assunto, né? Gente, então essa é a primeira de 3 lives que nós vamos ter, né? Boa noite a todos, sejamos muito bem-vindos e que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa conversa, né? A nossa palavra e também a boa vontade de quem está aqui para nos acompanhar. Tenho certeza que vai fazer bem para todo mundo, né? Então, eu sou o Padre Mário, acho que muita gente já me acompanha há mais tempo, né? E hoje nós vamos ter uma conversa, então, vamos ter essa live com a psicóloga Maria Gabriela, que vai se apresentar um pouquinho, vai falar para nós quem é ela, quanto tempo ela trabalha, né, como psicóloga, enfim, se apresenta um pouquinho, Gabi, sobretudo para o meu público, né, que talvez não te conheça tanto. Sim, quero agradecer o convite de estar por aqui, Júnior. É uma oportunidade muito boa e muito importante para mim de trazer a psicologia de uma forma descomplicada para as pessoas e acessível também, e trazer esse conhecimento tão importante. Eu sou psicóloga, atuo há 9 anos só na clínica, tenho formação em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá e especialização em terapia comportamental e cognitiva pela USP. Há um tempinho já, então atendo os mais diversos casos, online e presencial aqui em Cianorte, e o público mais foco acaba sendo adolescentes e adultos, a maioria com queixas mesmo do que a gente vai falar hoje, que são depressão, ansiedade, então estou bem ansiosa e animada também de trazer esse assunto para vocês. Muito bem, que legal. A gente, todos nós, né, já experimentamos em nós mesmos, né, a tristeza, a ansiedade, acho que convivemos com pessoas também, né, Gabriela, que tem algum tipo de luta com isso, né? E para quem está perguntando, a psicóloga Maria Gabriela Sartori não é minha irmã, é minha cunhada, tá bom? É por isso que ela tem o sobrenome, porque ela é casada com o meu irmão, o César, né? Então, assim, Gabriela, hoje até eu tava rezando, né? Até por essa nossa noite. E o livro na Bíblia, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: Meu filho, de tudo que se tem, de tudo que se deve cuidar, né? Cuida, zela com especial atenção, né? Cuida do teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? A palavra de Deus fala da atenção que a gente tem que ter com o nosso próprio coração. O tema que a gente vai conversar hoje é uma pergunta muito instigante, né? Depressão é falta de fé? Ou algumas pessoas colocariam assim, é falta de Deus, né? Mas acho que por primeiro a gente precisa entender o que é a depressão, né, Gabriela? O que é a depressão? Porque tem gente que às vezes tem ou está convivendo com isso, né? E nem sabe que tem, né? E também às vezes a gente corre o risco de achar que tudo é depressão, né? Que tudo é ansiedade, que tudo é TDAH, enfim. Você como psicólogo, quando a gente fala de depressão, né? O que é a depressão e quais são os sintomas disso, né? Como é que uma pessoa pode perceber que tem ou que está convivendo com alguém que tenha isso, né? Legal, e conforme eu vou mandando aqui, conversando, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários, tá, pessoal? Mas a Isso. depressão, ela é uma doença que tem como causas o que a gente chama de multifatores. Na verdade, Júnior, em todas as questões de saúde mental, vai ter essa resposta, né, multifatorial, que a gente não consegue ter certeza de um ponto só, mas existem mais de uma questão. E, por primeiro ponto, a questão biológica ou genética, que ela até aumenta a chance de alguém desenvolver a depressão ou a ansiedade em até 40%. Então, se você tem um histórico na tua família de alguém já de ter vivido isso, por exemplo, a Maria e a Aninha estão passando por situações traumáticas, difíceis, que inclusive é um outro fator que é causa para uma depressão ou um transtorno ansioso também. Quem tem esse histórico tem mais chance de desenvolver em 40% um transtorno. E isso por si só já é, né, bastante chocante esse dado. Só que não existe só esse fator genético, né? A depressão, ela existe um fator social muito forte, então por isso que até o Brasil, ele é considerado um dos países mais ansiosos e depressivos por conta desse fator social mesmo, da pobreza, que ela é um gatilho, infelizmente. E E a também pobreza gera ansiedade, medo, instabilidade, insegurança, né?
insegurança, traumas. E o terceiro fator, que é essa causa que a psicologia abraça mais, né? Porque a psiquiatria ela vai focar mais no olhar do biológico, genético, para tentar regular o que está desregulado no nosso cérebro, que a depressão causa. Então, a psicologia ela vai abraçar mais os fatores dos traumas que a pessoa pode estar vivenciando nesse momento e que isso foi um gatilho grande. E até eu quero comentar com isso aqui mais um pouquinho para frente sobre os tipos de trauma, né? Quais questões que a psicologia explica como possíveis respostas. E o que a própria depressão acaba gerando mesmo no nosso cérebro, pensando nesse fator biológico, são alterações no nosso cérebro de transmissão de neurotransmissores. Então, altera a forma que a gente se vê, altera a forma como a gente vê o mundo, e altera também a forma como a gente regula as nossas emoções. Nossa. Então, vamos aqui fazer um passo a passo, então. Partindo desse princípio, que a depressão, quando diagnosticada assim, a gente está falando de uma doença, né? Exato. Que pode ter, por causa, um fator biológico na pessoa, né? E tem gente que tem mais tendência a isso do que outras, né? Mas não só isso, isso pode ser na pessoa uma doença que ela adquiriu, está vivendo, esse quadro depressivo, por questão de, por exemplo, circunstâncias da vida que ela está atravessando, que leva ela para esse quadro de tristeza, né? Que distorce a compreensão que ela tem de si e do mundo. E daí você está dizendo, então, que a depressão passa por uma questão, então, que mexe no organismo da pessoa, no processo químico cerebral mesmo. É isso. Uma pessoa com depressão, ela está numa alteração química do corpo, que aí entra a psiquiatria, num primeiro momento, né? Ou junto com, né? Para estabilizar a pessoa, que é a parte da medicação, né? Que é a parte da medicação. Essa parte genética, existe uma alteração, a deficiência de substâncias dos neurotransmissores, que é o que a gente conhece bem como serotonina, dopamina, né? Então, esses neurotransmissores, eles são essenciais para a gente conseguir se movimentar para a vida, para a gente conseguir ter acesso à felicidade, para a gente conseguir regular nossas emoções. Então, quem não tem depressão, vai viver um momento triste, vai sentir o desafio da tristeza, né? Claro, que a tristeza é um sentimento comum, só que ele vai conseguir ter força para sair, sabe? De uma forma mais rápida. Quando a pessoa desenvolve uma depressão, até pensando na palavra depressão, depressão é como, né? Uma depressão mesmo, pensando na questão geográfica mesmo, né? Isso. É uma queda muito forte. Queda. E nessa queda, a pessoa ela perde essa habilidade por conta dos neurotransmissores estarem extremamente desregulados, dela conseguir regular por si só sozinha as emoções. Então, ela vai entrar na tristeza e ela vai ter muita dificuldade de sair sozinha, o que o cérebro naturalmente já faz. Esse é um dos pontos. Né? Só um pouquinho, Gabriela, abrindo um pequeno parênteses, não sei se o César está por aí, ou o Daniel, tem gente falando aqui que tem mais de 700 pessoas naquele outro link lá, então a gente precisaria disparar lá nos grupos, diferente, porque a gente acabou seguindo um outro caminho para estar junto aqui, apesar que vai ficar gravado, a gente pode reenviar lá também, tá bom? Então a gente agradece a quem nos avisou aqui, mas agora vamos limpar essa caixa de comentário daqui para frente, porque também fica gravado isso, né? Mas, Gabriel, uma vez que a depressão, por mais que a pessoa tenha uma predisposição orgânica, né, genética para isso, enfim, muitas pessoas têm essa dúvida assim, a depressão não é um vírus, né? Se alguém tem depressão e espirrar perto de mim, eu não fico com depressão. A depressão vem de outros fatores da vida, né? Que tem a ver, às vezes, e a gente tem visto um crescimento muito grande disso, né, da depressão. Eu vejo como padre nos atendimentos, enfim, você como psicólogo também. O que mais tem acontecido, assim, que tem aumentado o número de pessoas que estão atravessando isso, né? A gente vê que tem crescido mesmo isso, né? Uma série de fatores. A pandemia aumentou em 25% os casos de depressão e ansiedade. Porque um dos fatores que faz a gente desenvolver a depressão, pensando nos traumas, né, nas questões, no que deixa a gente mais vulnerável, é o fator social. Então, na pandemia, a gente ficou totalmente em isolamento, não tivemos contato com pessoas, isso deixou a gente mais vulnerável. Só que, sem sombra de dúvida, o nosso estilo de vida, né? Essa correria, a internet, o isolamento que a própria internet causa também,
a comparação que a gente está vivendo o tempo inteiro nas redes sociais, que é uma coisa que adoece a gente, que faz a gente perder uma noção total do rumo da vida que a gente está vivendo, do que a gente quer, e aumentar a paranoia, as questões, né, que nos aproximam mais disso também, sem sombra de dúvida. Eu comecei citando Provérbios 4:23, que diz assim: meu filho, de tudo que se deve cuidar, cuida, né, com atenção do teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aí a leitura continua dizendo assim: afasta-te da língua caluniosa, zombeteira, né? Ou seja, se eu tenho que cuidar do meu coração, porque é dele que procede a fonte da vida, ou seja, no coração que está a alegria ou a depressão, nesse universo afetivo interior nosso, né? De novo, quando a gente pensa em depressão, e por isso a gente vai chegar na pergunta de hoje, daqui a pouco: depressão é falta de fé, é falta de Deus? Porque não é uma doença que você adquire porque não lavou a mão ou porque conviveu, não é um vírus, né? Então, tá lá no nosso universo interior, né? Psíquico, espiritual, tá lá na alma da gente, né? A depressão não sai num raio-x, né? Aí que tá. Então a palavra de Deus vai dizer, né? Cuida do seu coração. Aí na sequência já diz como é que cuida do coração. Então, primeiro ponto: fica longe da língua zombeteira, né? Do zombador, da pessoa envenenada na fala. Aí vai dizer: cuida dos teus olhos, fecha a tua pálpebra para o mal e que teus olhos estejam sempre para frente. Então tem a ver, então, ó, conviver com gente talvez pessimista, com gente que te diminui pela palavra, né? Que zomba de você, que te diminui, que te humilha, que te compara, né? Tem a ver com o olhar, no sentido que os teus olhos estejam para frente. Tem gente que vive olhando para os lados e para trás, né? E não tem um olhar de esperança, não tem um horizonte de valores, né? E aí vai dizer assim: e repara bem por onde é que estão indo os teus pés, né? Por onde é que estão indo os teus passos, as escolhas que a gente faz. Então, tem muito a ver também com o nosso universo de valores e com o nosso contexto, que às vezes nos estimula ou nos desestimula, né? Tem gente que realmente nos faz mal e tem circunstâncias da vida que batem pesado na gente, né? E sem sombra de dúvidas, a questão do contexto social é onde a gente vai entrar muito na terapia. Porque tem muitas pessoas que estão depressivas, no fundo, porque está sendo causado. O que causa traumas, né? São as relações, são as pessoas. Então, a pessoa às vezes se adoece pelo contexto que ela está vivendo e pela forma como ela está vivendo a vida, pela forma como ela está, que está causando também a forma dela se ver de uma forma muito negativa, a forma dela se comportar também, que vai aproximando ela mais ainda desse afastamento, né, dessa essência dela, de uma forma bem significativa. E você, como psicóloga, assim, você pega uma pessoa, ela vai ali, ela está insatisfeita com a vida, ela não está animada com as coisas. O que uma pessoa deveria perceber em si mesma para se atentar que talvez ela está entrando num quadro de depressão? Porque a depressão também, se você demora para identificar, você pode se afundar bastante nela, né? E quanto mais você demora, como qualquer doença, quanto mais você demora para tratar, mais difícil de sair, né? Ou mais lenta é a saída. Vamos colocar dessa forma. Esses sintomas, esses sinais, eles são de que tipo? Físicos, psíquicos, como é que é isso? São sinais ou sintomas, né, que a gente chama de sintomas físicos, cognitivos e comportamentais e emocionais, né, que ali a pessoa vai conviver. Você tocou num ponto bem importante, Júnior, porque a partir do momento que a pessoa desenvolve a depressão, ela tem uma chance de passar pela vida dela por 4 ciclos depressivos, pelo menos. E o Certo. tratamento vai ajudar a pessoa a sair do ciclo. Então, a gente não pode usar a palavra cura, mas sim a se curar da depressão e a prevenir todos esses outros ciclos. Uhum. E muito diferente do que as pessoas pensam, estar com depressão, minha gente, não é estar na cama. Essa depressão onde a pessoa fica na cama é o que a gente considera da depressão grave. Mas existem graus de depressão. Então, Tá, guarda aí, Bela. Então vamos lá. Talvez tenha gente nos ouvindo aqui que já tá com dificuldade de sair da cama, de encarar o dia. Então a gente já estaria aí num nívelzinho de depressão considerável, é isso? grave, considerada grave. Uhum. E a gente, no tratamento, a primeira coisa que a gente faz é avaliar esse grau. Porque dependendo do grau que o paciente está, há algumas recomendações específicas, tratamentos específicos. Por exemplo, uma pessoa com depressão grave, ela precisa ser orientada, é claro que tem que ser uma escolha dela, mas fazer uso da medicação junto com a terapia.
Porque aconteceu até porque a gente não vai ficar depressivo da noite para o dia. Ah, acordei e tô depressivo. Não. Geralmente a pessoa entra numa depressão leve e por ter uma falta de percepção de si mesma, não conhecer suas emoções, não conhecer as bagagens que carrega, que inclusive a gente vai falar no dia 3 sobre essas bagagens emocionais. E aí a pessoa tem uma série de inabilidades por conta disso, de identificar suas emoções, de validar suas emoções, de achar assim, não, eu tô triste, identificar isso, sabe? A Certo. pessoa ela vai desenvolvendo assim nessa armadura que ela tem, que ela vai carregando na vida, uma pobreza de percepção de inteligência emocional, que vai ser o nosso próximo encontro, que a gente vai falar sobre a questão da inteligência emocional. E aí, por isso, vai se levando a uma depressão mais grave, que é totalmente incapacitante. Por isso que eu acho que até esse é um problema bem grave em relação a preconceitos com a depressão, né? Que daí tem vários pacientes que procuram que quando a gente fala, olha, você pode estar com um quadro depressivo ali moderado, a pessoa fala, não, mas eu não estou na cama, né? Eu não sou assim, então eu não tenho um problema. Não, sim, realmente existe. Aí parece que para a sociedade, porque existe toda uma questão, e por isso a importância desses momentos como hoje, né? A gente trazer uma explicação que isso é real, que isso é muito presente na vida, né? E nas nossas casas também. Por problemas, né, pontuais da vida, por exemplo, crise financeira, crise no casamento, decepções afetivas, o luto, né, frustrações consigo mesmo, né, muita gente que às vezes tentou algo na vida, bateu na trave, não deu certo, né, e aí então vão dando sinais e sintomas físicos, por exemplo, a prostração física, a falta de energia, né, para fazer as coisas que sempre fez, né. Sim. Como sintomas físicos, a dificuldade de concentração é muito frequente, a frustração, ter dores no corpo também é muito frequente em pessoas com depressão, o apetite é alterado, porque até toda aquela alteração que eu expliquei no início ali dos neurotransmissores, eles são neurotransmissores que regulam no nosso cérebro o nosso humor, que é alegria, tristeza, nos ajudar a estar bem, a passar de uma tristeza para uma estabilidade emocional, né? E eles também regulam o nosso sono, regulam o nosso apetite. Por isso que é bem comum como sintoma físico a insônia. É um dos que as pessoas mais se queixam mesmo também. Isso é bem forte. E aí, até a questão emocional tem um ponto curioso com a depressão. Ela está relacionada com a tristeza, né? Que as pessoas mais falam. Mas você sabia que não é o que é mais falado em clínica? Nos consultórios, o sintoma de maior queixa dos pacientes é a apatia, que é não sentir nada. É ficar numa anedonia ali em relação às emoções, não conseguir ter acesso a sentimentos e ver tudo preto e branco, sabe? E aí não necessariamente vai se afundar numa tristeza, mas não vai conseguir nem chegar nela, de certa forma. Entendi. A falta de vida interior, né? Muita gente fala assim, padre, eu me sinto morto por dentro, tanto faz. Né? Exato. Inclusive, uma vez, até um testemunho que eu coloco em algumas pregações, mas aqui eu vou resumir bastante, de uma senhora que foi muita intervenção de Deus, eu ter me encontrado com ela num hotel, enfim, mas ela falou isso para mim assim, eu só tenho uma filha, e ela tem quase 40 anos agora que ela foi conseguir engravidar. E está sendo assim uma vitória para todo mundo. Tá todo mundo uma alegria porque o netinho vai nascer. Ela falou assim, padre, eu não, para mim, eu não estou sentindo nada. Assim, eu não estou conseguindo sentir a alegria que a família sente, que eu deveria estar sentindo, porque eu sempre quis esse neto também. Né? Então, uma indiferença às vezes com a vida, né? É essa anedonia, que a pessoa ela perde a capacidade de sentir prazer também para as coisas, não só pelos sentimentos. Então, as coisas, é bem característico isso, as pessoas falarem que foram percebendo que foram deixando de fazer as coisas que gostavam, deixando de encontrar com amigos, deixando de fazer uma atividade física, né? E aí, e aí que entra um ponto que a gente trabalha muito em tratamento com os pacientes, que justamente isso é o que agrava a produção e essa questão dos neurotransmissores. Então, isso está totalmente desconfigurado no nosso cérebro quando a pessoa está com depressão. E aí, o fato de não fazer essas coisas, de não ter acesso a essas coisas, piora mais ainda essa produção. Então, o que torna a pessoa cada vez mais. Gabriela, a ansiedade é que leva para a depressão ou a depressão leva para a ansiedade? Assim? Porque essas coisas andam um pouco juntas, né? Mas seria um primeiro estágio aí?
É difícil dizer com certeza absoluta, mas se a gente for pensar o que vem antes, o ovo ou a galinha, é mais comum na depressão a pessoa ter sintomas ansiosos e ter uma capacidade maior de desenvolver um transtorno ansioso, que é uma doença da ansiedade. Tá, O transtorno do pânico que comentaram aqui é um deles, e a gente pode comentar hoje também. Mas é mais certo. comum isso, esse caminho. Mas também existe o fato de uma pessoa desenvolver um transtorno ansioso, como, por exemplo, o transtorno do pânico, ela É, não ter nenhuma característica depressiva e é só o transtorno do pânico. E aí, por conta dela sair do ambiente social, por conta do transtorno do pânico, evitar lugares, evitar coisas, isso deixar ela vulnerável à depressão. E aí, certo. desenvolver a depressão como comorbidade, essa é a palavra que a gente usa. Até Uhum, só tem as duas questões, mas uma é mais forte que a outra, sabe? sim. Você faz um trabalho, inclusive no seu canal do YouTube, que é o Saudavelmente, né? E depois Uhum. na sua comunidade, que em agosto você vai estar lançando, a respeito mais especificamente da ansiedade, né? Que a Isso. ansiedade é um sofrimento muito grande para quem tem, né? A pessoa Sim. sofre fisicamente com ansiedade, né? Sim, sim. Eu faço no meu canal, até quero convidar o pessoal a me acompanhar por lá. Eu e minha irmã, a gente tem como objetivo trazer explicação disso tudo que a gente está dizendo aqui agora, explicar como funciona o tratamento, como funciona a terapia também para esses casos, né? E na Uhum. comunidade, daí vai ser um lugar tanto para a pessoa ter acesso a cursos para aprender ferramentas para ansiedade, quanto também para todos os outros assuntos relacionados à inteligência emocional, à saúde da nossa mente, para prevenção também, sabe, Júnior? Porque um problema muito grande é que aqui no Brasil a gente não fala sobre prevenção, a gente Certo. fala só da doença, né? E Uhum. para questões de saúde mental, a prevenção. A gente se conhecer, a gente conhecer essas nossas bagagens, né? Que a gente vai falar no dia 3 é uma baita forma de conseguir ter mais consciência da gente e adquirir mais inteligência emocional para as questões também. É. Mas, assim, ô Gabriela, acho que tem coisa aí, né? Quando a gente pensa em ansiedade, de algum modo a gente está pensando no futuro, né? Eu tô Sim, ansioso pelo quê? Por coisas que ainda eu tô com medo de que chegue a mim ou de que eu não saiba lidar, mas a ansiedade ela tá muito por um agora amanhã, né? isso, Certo? A totalmente. depressão também, né? Às vezes muitas pessoas só de pensar no que precisam enfrentar ou estão vivendo, a pessoa entra nesse quadro que você colocou. A insônia, o desleixo, a falta de energia, porque ela se sente incapaz, né? Exato. Essa noção que De é dar conta da vida, né? dar conta da vida, o que piora, porque daí a pessoa não consegue se expor, resolver os problemas e aumenta essa percepção distorcida que o cérebro causa nesse momento com a depressão, de não se ver como uma pessoa boa. Então, tem muitas pessoas, e até aqui no Brasil, cerca de 80% das pessoas que desenvolvem depressão não sabem que têm depressão. E aí a Uhum. pessoa vai poder passar por todas essas crises ao longo da vida, como eu citei. E aí imagina o quanto de ferida que fica, né? Que ela não é tratada, o quanto da percepção de quem ela é, do valor dela, acaba Autoimagem. a autoimagem, né? A noção dela, a autoestima dela acaba sendo totalmente destruída, vamos dizer assim, nesse processo. E a ansiedade acaba sendo um sintoma da depressão, mas existem todos os transtornos que, inclusive, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Eu falo muito sobre isso, trago muito, porque a ansiedade está muito presente, está nas nossas casas, né? Está muito forte. Sintoma Entendo. Daí assim, quando a pessoa procura, por exemplo, o padre ou o psicólogo, né, com esses sintomas todos, com essa insatisfação com a vida e sofrimento, a pessoa sente que ela não se encaixa, né, ou que ela não dá conta. E aí lá dentro do peito tem uma dor, né, uma dor física muitas vezes até, mas que não sai no exame de sangue, que não sai num eletrocardiograma, é uma dor de alma, é uma dor da psique humana, do mundo, né, interior. Porque talvez a pessoa está justamente como você colocou, é uma imagem muito distorcida dela mesma e da realidade, né? E às vezes parece até que não adianta a gente falar, mas você é inteligente, mas você consegue, por que você está assim, né? Você sempre deu conta. Então daí entra um pouco tudo isso que você colocou, e quando a pessoa chega nesse ponto, até a questão química dela, cerebral, já não está saudável, e precisa de uma intervenção às vezes medicamentosa, né? Nesse sentido, que é o papel do psiquiatra, né? Mas lá na clínica, então, né? Entra algumas coisas que eu acho que é o papel de quem acompanha alguém que sofre, sobretudo de modo profissional, que é o psicólogo.
Então, acho que tem muita gente que está nos ouvindo aqui, está se identificando com muita coisa, né? Estou vendo até que pelos comentários, né? Eu me sinto assim, eu estou assim, minha filha está assim, enfim, né? Eu acho que esse primeiro momento que a gente está tendo aqui como conversa é aquilo que você me explicou que existe, que eu não sabia, né? Que é a tal da psicoeducação, né? A autopercepção, não é isso? A psicoeducação, dentro das terapias na TCC, que é a abordagem que eu trabalho, até para quem nunca fez terapia, minha gente, é muito legal saber disso e muito importante. Existem abordagens psicológicas que vão ditar a forma como o psicólogo vai trabalhar, as técnicas que ele vai usar. A psicoeducação é da TCC, é a ferramenta que a gente utiliza muito com os pacientes para trazer clareza do que ele está sentindo. É como se fosse, Júnior, eu gosto de pensar assim, ó, quando a pessoa está com um problema no estômago, ele vai no médico e ele vai ter uma noção, olha, você está com tais sintomas, o tratamento é esse, isso que você está sentindo é normal, esse é o caminho. É isso que a psicoeducação faz com o paciente. É entender melhor o que ele está sentindo, até para sentir uma segurança que existe um tratamento para aquilo, e um tratamento eficaz para aquilo, que ajuda também a entender caminhos. Quais seriam esses caminhos, né? Uma pessoa que está com ansiedade, ela vai viver uma questão muito pesada de preocupação, os pensamentos, ela vai ficar isso aqui, ó, presa numa ideia e ter muita dificuldade. No seu caso, você ajuda os seus pacientes, eu não sei se esse é o termo mais correto, paciente, cliente, não sei como é que vocês costumam dizer, né? Mas você ajuda daí a pessoa num primeiro ou nos primeiros contatos seu na sua clínica, no seu atendimento, inclusive fazendo perguntas que vão, aspas, cavucando ali para a pessoa, num primeiro momento, talvez, crescer nessa autopercepção dela, né? Sim, ter mais pisar no chão, sabe? Porque uma coisa que acontece é que quando a pessoa desenvolve uma questão de saúde mental, como tá tudo muito alterado na forma dela se ver, no cérebro, em tudo, e os sintomas estão muito fortes, os sintomas físicos, né, também da própria ansiedade, cognitivos, tá tudo muito confuso. Então a gente dá a mão para essa pessoa para dizer que existem respostas para aquilo e para descobrir o que é que foi como causas, né? A própria depressão. Nós conhecemos 3 causas mais fortes, né? Que são, por exemplos de luto, que é quando a pessoa perde alguém ou perde algo, né, um relacionamento, um término também de relacionamento de casamento. A pessoa perde acesso ao que a gente chama de reforçadores, de coisas boas na vida que aquela relação trazia. Uma outra explicação também possível, né, é a pessoa tá vivendo uma vida de uma forma X, e aí tem uma mudança muito brusca na realidade dela, onde, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou de adolescente. O adolescente está na escola com os amiguinhos, e aí do nada muda de turma, muda de amigo, muda tudo, muita realidade da vida da pessoa. E isso não faz bem para o nosso cérebro, isso deixa o nosso cérebro mais sensível, né? E a terceira causa, que é a falta de estar alinhado a valores pessoais. Às vezes a vida da pessoa é muito só o trabalho, e aí ela deixa de cuidar da família, da fé, de si mesma também, né, no autocuidado, e aí foca muito no financeiro e dá um problema naquilo, pronto, aquilo rompe e a saúde da mente dela não vai ter onde ter suporte, onde ter morada, vamos dizer assim, para dar conta das questões. Então, no tratamento, a gente ajuda o paciente a descobrir isso, a descobrir o que é que causou nessa psicoeducação. Fatores também, por exemplo, que a pessoa vem carregando de autoestima, questões que ela vem carregando desde lá de muito novinho, né? De traumas, de rejeição, culpas que ela vem trazendo e deixando ali debaixo do tapete, né? Armaduras que ela vai criando e que na terapia a gente vai trazendo mais às claras, junto nisso uma inteligência emocional, para ela saber identificar melhor as emoções e saber reagir melhor a elas também. Sim. Daí assim, então, só para a gente pensar e até para esclarecer para algumas pessoas aqui, eu sei que a gente está no meu canal do YouTube, mas a Gabriela hoje é minha convidada, ela me chama de Júnior porque eu sou cunhado dela e na minha família eu sou Mário Augusto Sartori Júnior, né? Então, e ela é convidada, ela que fala mais do que eu hoje eu estou aprendendo junto com vocês, fazendo perguntas, né? Para quem gosta mais do pato, tem as minhas homilias e as minhas pregações. Mas Gabriela, até tem gente colocando aqui, né, que às vezes a própria pessoa que tem depressão, ela tem preconceito com ela, né? Não vou no médico, não vou no psicólogo, não sou maluco, não tenho problema da cabeça, né? A dificuldade que, graças a Deus, acho que vai mudando, de que esse nosso universo interior, espiritual, psíquico,
ele é uma bênção, né? Mas também fica doente, né? Então existem doenças que não são necessariamente, elas ecoam no físico, no corpo, mas elas não são físicas nesse sentido. E aí entra então um ponto, né, que você colocou. Existe um lado da psiquiatria, através do remédio, para estabilizar a pessoa, para que daí ela consiga fazer um processo, né, de um acompanhamento, que aí entra mais o papel do psicólogo, que é ajudar a pessoa nessa psicoeducação, né, e a ressignificar muitos pontos da vida, porque assim, acho que uma das coisas que fazem as pessoas assim, depressão é frescura, né? É porque às vezes o motivo pelo qual uma pessoa vai dizer ou vai encontrar nela, eu estou com depressão por causa disso aqui, desse fato. E você colocou alguns, o luto, a crise financeira, enfim, tantas situações. Se fosse lá um adolescente, eu mudei de escola, minha família mudou de cidade, fiquei sem amigos, enfim, né? Tá. É que daí a gente percebe no ser humano o seguinte: as pessoas reagem diferente ao mesmo fato. Uhum. É isso. Todo mundo que perde alguém que ama fica com depressão? A resposta é não. Todo mundo que está passando por uma crise financeira muito difícil não consegue mais sair da cama? A resposta é não. Então, ao mesmo tempo que não é frescura, porque cada um é cada um nessa vida e todo mundo tem que ser respeitado, né? Tem coisas que não me ferem, outras me ferem e eu sou diferente de você, enfim, nesse sentido. Mas daí entra todo um papel do ressignificar a vida e fatos, né? Aí entra o processo terapêutico nesse ponto, não é isso? Exatamente, porque daí entra a terapia num suporte até para descobrir isso, porque às vezes a pessoa ela tá tão na armadurinha dela, né, desde nova e não consegue perceber a forma como ela enfrenta os problemas, as situações que pegam mais para ela. O luto, eu acho que é o mais curioso para perceber isso, porque no luto, numa casa, você percebe cada um reagindo de um jeito, cada um encontrando respostas para aquilo, né? Isso mostra questões de personalidade também de cada um, de temperamento pessoal de cada um, né? O quanto que o ser humano é único, e aí a terapia entra como um suporte para ajudar nisso. No caso, por exemplo, da ansiedade, né? Além de todas essas bagagens que a pessoa vai carregando, vai ter muito uma resposta aos próprios sintomas físicos, que é muito desconfortável. A depressão também é marcante, mas nos quadros ansiosos a pessoa vai vivenciar crises ansiosas diariamente, né? E Uhum. aí essa preocupação, que é um conceito muito grande na ansiedade, como a pessoa vai aprendendo a reagir a isso é essencial para ela conseguir superar a Uhum. ansiedade também, essas preocupações, não ficar tão presa nisso, né? Uhum. Tem todo um fator também, né, Gabriela, que, por exemplo, para quem precisa chegar a tomar remédio, existe um tempo o corpo se adaptar também, né, Sim. a isso, né. E às vezes as pessoas nessa luta toda não têm um suporte dentro da própria família ou dentro do seu quadro primeiro de amizades. Às vezes a família ou a empresa, o trabalho, o contexto primeiro da pessoa não está pronto para acolher alguém assim, né. É por isso que, no caso, né, a terapia ajuda tanto, né. Porque às vezes é o único lugar onde a pessoa tem ali uma vez por semana, não sei, né, mas para falar, para ser acolhida, para ser questionada de um jeito inteligente, educado, caridoso, né? Porque às vezes a família, a empresa, onde a pessoa vive o dia inteiro, não tem condições para isso, né? Não é E a nem grande maioria nem fala, sabe, Júnior? Até a gente colocou um questionário lá no grupo hoje, eu achei bem interessante ver as respostas de pessoas que se identificam, já tiveram um diagnóstico, mas que mais de 50% a família não sabe que passa por isso. Uhum. Então, olha a seriedade, olha o lugar de solidão que a pessoa fica, de culpa também, né? E perdida nesse processo, porque se tem uma coisa que é muito certa, os traumas eles são feitos pelas pessoas do nosso ambiente, infelizmente, mas eles também são curados através das pessoas, Sim. para ajudar nesse processo, para trazer uma nova resposta, uma nova visão sobre si mesmo também. É. Tem um personagem da Bíblia que eu gosto muito, que eu acho que nos ajuda a pensar algumas coisas, que é o profeta Elias, né? O profeta Elias orou e não choveu por 3 anos e 6 meses, aí ele reza, chove de novo, aí ele enfrenta Jezabel, os profetas de Baal, ele é um homem de grandes vitórias e de grandes combates. E após tudo isso, né, tá lá no livro de Reis, ele sai, depois de um grande sucesso, mas de um grande combate, né,
onde ele precisou acionar toda a sua força física, intelectual, emocional e espiritual, ele desaba, né? Ele sai andando e ele deita, né? Ele senta, chora e pede a morte, né? E começa a dizer para Deus: eu não sou melhor que os meus pais, porque ele é ameaçado de morte, né? Então ele deita e dorme um sono do qual ele não acorda mais. Ele diz que o anjo de Deus o cutuca, né? Coloca nos pés dele água e pão. Ele acorda, come, bebe e volta a dormir, né? Aí de novo, se você acordar, come, bebe, você ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Então a gente vê ali um homem de Deus, mas que está esgotado emocionalmente, fisicamente, então já também não tem nem força para rezar e começa a distorcer a realidade. Ele começa a achar que ele não é bom, que ele não presta e que ele não tem mais o que fazer nesse mundo, né? Então é muito interessante esse personagem bíblico, assim, um homem que foi moído, né, por todos os lados, assim, o que Elias viveu fazendo o bem, mas foi um bem que custou muito para ele, né? O desgastou muito. E, enfim, mas dentro desse processo terapêutico, né, Gabriela, a importância, no seu caso, o auxílio que você dá para o seu paciente, do olhar de outra forma aquele fato, né? Aquela derrota, aquele sucesso, enfim, né? Na vida. Porque as nossas bagagens emocionais, que elas vão vindo por necessidades nossas que não foram atingidas, né, devidamente, elas vão influenciando na nossa forma de se comportar e de se ver. E a gente vai contando, Júnior, histórias para nossa cabeça, né? Sobre Isso. a gente, histórias sobre as pessoas. E aí essa história, ela faz a gente carregar culpa, ela faz a gente carregar rancor das pessoas também. Ela faz a gente desenvolver perfeccionismo, cobranças excessivas sobre a gente mesmo, numa super exigência, que aliás é super característico de pessoas que sofrem com ansiedade, ter isso, essa enorme exigência, essa dificuldade de cuidar de si mesmo também, né? Uhum. Então, é dar essa mão para a pessoa que talvez ela nunca nem tenha tido, de certa Isso. forma, nessa sinceridade de poder dizer o que ela sente, o que está guardado ali talvez há anos, e ninguém nem imagina o que ela pensa sobre si mesma. Uhum. Conseguir ter esse suporte para perceber e descobrir isso tudo, né, de uma forma ajudada e guiada. Gabriela, grosso modo, nos seus atendimentos, né? E na comunidade que você está abrindo aí para o pessoal entrar, né? Acho que tem esses três grandes pilares, então. Que é esse lado da psicoeducação, né? Entender sintomas e coisas assim. Eu vi o seu conteúdo que vai estar lá dentro sobre ansiedade, aqueles vídeos todos. É muito interessante aquela autopercepção, né? Então, essa psicoeducação. O segundo ponto, que seria e é então, né? Tanto no seu atendimento particular, que você faz com as pessoas, né? Seja na sua clínica, seja online, né? Sim. Ou também no suporte que a comunidade vai dar. O segundo ponto, que é aprender a ressignificar fatos, acontecimentos e si mesmo, né? Ressignificar a própria autoimagem. E muitas pessoas não conseguem, porque nem vocabulário tem para isso, né? Não tem imagens, não tem palavras suficientes para isso, né? E é bacana, eu acho, quando você indica até para os seus pacientes a leitura de um livro, assistir um filme, né? Trazer por escrito, fazer certas atividades, prestar conta disso, porque muitas pessoas não têm nem o vocabulário para isso. Então, quando a gente fala do ressignificar, né? E também ajuda, que você faz, que faz, né? Do autoconhecimento. Daí a pessoa precisa conhecer a sua história, né? De onde é que vem certas coisas, por que ela valoriza ou interpreta, ou dá o nome que dá para algumas coisas. Isso está muito na nossa história de vida, né? A nossa cultura também, o próprio preconceito com a depressão, ele vem muito disso, porque se a gente for parar para pensar, até 30 anos atrás as pessoas eram internadas por conta de depressão. Tem muita essa ideia de loucura e o preconceito no buscar ajuda muito carregado disso. Mas a comunidade, ela veio muito com um propósito, Júnior, disso que você acabou de falar, juntado com essa questão da dor da solidão. Porque é muito difícil, o contexto social, tem pessoas que não têm mesmo esse suporte. E estar num lugar onde você vai poder estar com pessoas que convivem com as mesmas questões que você, que têm essa mesma sede, essa mesma vontade de se desenvolver, e junto lá com as lives, né, aprender sobre a vida, sobre as coisas de uma forma diferente, porque algo curioso que acontece é que, assim, focando nesse olhar biológico, pode parecer muito sem esperança, né? Só a medicação vai atuar, e aí? E aí, o que eu faço, né? Exatamente.
o nosso cérebro, ele tem uma capacidade sensacional de neuroplasticidade. O que é isso? Ele está aprendendo o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que ele está com essa dificuldade totalmente desregulado ali que a depressão causa, se você entra com vontade, com intenção nesse processo, se abre para ler, para ver coisas, se abre para se conectar com coisas importantes, tem curiosidade com isso, às vezes a gente está tão no automático que nem para pensar nisso, o nosso cérebro ele vai ter acesso a essas coisas, ele vai aprender novas formas de se ver. A gente não está rígido, a gente não constrói a nossa ideia sobre a gente mesmo até os 15 anos de idade e acabou. Senão, assim, estava até, né? O que a gente ia fazer da vida? Perde até o sentido. E aí, o processo da terapia, a proposta da comunidade é justamente essa, é apresentar o que a psicologia tem de mais moderno e o que existe de melhor para as pessoas se conhecerem, conhecer de verdade, né? O que é a depressão, o que é esses transtornos, como ajudar as pessoas também. Até eu vi alguns comentários aqui que eu achei interessante tocar. Uma questão muito forte é conviver com pessoas dentro de casa, né? Com um filho ou com um marido que sofre com questões de depressão, ansiedade, bipolaridade, transtornos de personalidade também. E a gente vai tocar na comunidade isso, com encontros, para aprender mais sobre isso, aprender para os filhos, né, o que falar, como criar um ambiente familiar que não alimente a ansiedade e que seja um ambiente de segurança, mas ao mesmo tempo de incentivo para essa pessoa superar e se superar também. Então, eu acho assim, Gabriela, é muito importante isso, essa questão também, né? Dentro disso tudo que a gente está falando, do autoconhecimento, a gente olhar para a nossa história, entender as nossas raízes e o que a gente acaba repetindo sem querer, porque foi o modo como eu aprendi a reagir a determinadas coisas. É impressionante isso. A gente repete, atualiza, às vezes, aquilo que a gente mais odiou na vida. Então, minha mãe só gritava, minha mãe era dura, nananana. Quando chega a minha vez, né, diante dos meus desafios, o que eu sei da vida? Gritar e ser duro, né? Então, é impressionante como as pessoas fazem aquilo que elas tanto tiveram raiva e ferida com aquilo, né? Então, essa questão do autoconhecimento, de entender de onde vem essas coisas, o nosso temperamento, os nossos esquemas mentais, o porquê que eles são assim, né? Enfim, acho que tudo isso é um crescimento, né? Que as pessoas vão tendo, né? Na vida. E dentro desse processo terapêutico, daí entra também, acho que duas coisas, né? A fé e essa aptidão para ajudar alguém, na verdade. Porque eu vi aqui muitas pessoas colocando, né? Não é falta de fé, não é falta de Deus, porque eu rezo muito, né? E tenho depressão, passo por isso, né? E aí que tá, acho que são duas coisas. A fé enquanto esperança, enquanto valores, né? Enquanto aquilo que determina o que eu vou valorizar ou não nessa vida, porque só o ser humano, de todas as criaturas, é capaz de valorar, né? Por que sofro? Porque valoro, né? Vamos pegar um exemplo bem bobo, futebol, né? Tem gente que de verdade, se o time dele perder, ou por causa do político, enfim, se você valora aquilo, né? A religião é um modo da gente valorar as coisas, né? Ela nos dá valores, nos ensina a lidar com isso. Mas uma outra coisa, independente da pessoa ser religiosa ou não, é todo um universo, né, Gabriela, de ferramentas linguísticas e muito humanas para saber lidar com aquilo que ela valora ou não, se alegra ou sofre. E às vezes a pessoa sozinha não sabe fazer isso. Então, são pessoas de muita oração que precisam de um psicólogo. Às vezes para se psicoeducar, para às vezes aprender um olhar, porque faz parte também do processo terapêutico, né, da terapia, um pouquinho de confronto, né? total. Não pode ser só acolhido. Precisa, em determinado momento, ouvir perguntas inteligentes que desinstalem um pouquinho, né? Sim. A gente entra, eu gosto de pensar em dois pilares para a terapia. O aprender até a validar suas emoções e ter esse espaço de empatia também, mas também a mudança. Tá sempre ali em movimento para pensar. Você pode até achar isso de você mesma, você pode. Como você começou a ver isso de você mesma, né? Quem te ensinou a se ver assim? Quais situações da tua vida você viveu? Mas você é o único responsável a fazer algo a respeito disso. Você é o único responsável a sair disso, a se ver de um jeito diferente, a se abrir para isso também. Porque a gente está tão acostumado a ficar carregado as nossas bagagens, né?
que a gente nem percebe que às vezes a gente está carregando coisa que já devia estar solta ali faz tempo, sabe? E que falta essa percepção mesmo, né? É. Aí entra um dos papéis, a fé. A fé enquanto oração, enquanto prece. Deus existe e a gente tem alma, então tem algo a tocar em nós, né? A fé aqui no primeiro momento, porque eu acho que muita gente no senso comum entende, né? A fé enquanto uma ação que intervém em mim, né? E isso existe, né? Mas a fé também enquanto caminho, né? É por isso que na Bíblia a palavra conversão vem do grego metanoia e tem a ver com mudar. Metanoia significa mudar a mente, mudar a psique, mudar o jeito como você olha, pensa e sente as coisas, né? E o ser humano, ele é necessitado de palavras, né? Ele é necessitado de valores. A palavra, ela cria um espaço dentro de nós, né? Onde a gente acolhe e onde a gente deixa de fora coisas, né? Então é nesse sentido que eu acho que muitas vezes as pessoas dizem, é falta de Deus, é falta de fé. Na verdade, o que a gente, se alguém me pergunta assim, pá, depressão é falta de Deus, é falta de fé? Eu como padre, né, vou responder sim e não. Por quê? Muita gente boa, religiosa, eu acabei de citar aqui o profeta Elias, viveu um quadro depressivo totalmente justificável. O cara foi esgotado em todas as áreas da vida dele, ele precisa se recompor, ele precisa se refazer, né? Então, não. Agora, pode ser sim, à medida que eu me posiciono diante da vida, né, com valores que não sustentam a vida. Jesus vai dizer, né? Todo aquele que escuta o que eu falo e faz, está construindo a casa, a vida na rocha. Porque tem tempestades, lutas, e a pessoa vai ficar de pé. Mas quem constrói a vida na areia, em valores que não são eternos, né? Que não correspondem ao melhor da natureza humana, quando vier chuva, tempestade, a pessoa balança e cai, né? Então, a resposta para essa pergunta é um depende, porque daí depende do que você entende do que seja Deus, do que seja fé. O que a gente percebe, até ontem eu ouvi um psiquiatra falando, Gabriela, ele dizia assim, o que maluquice a gente vive, né? Nós psiquiatras hoje temos mais liberdade para dizer o que eu vou dizer agora, às vezes, do que um psicólogo. E apesar de eu dizer, quem deveria dizer era o psicólogo, um psiquiatra falando muito famoso. Ele disse assim, que hoje existem tantos estudos que comprovam isso, o papel da espiritualidade, né, como fonte de cura, como fonte de prevenção, o papel da religião e tudo isso. Né? Agora, uma coisa não exclui a outra, né? Eu, às vezes, muitas vezes, eu falo, olha, procura um psicólogo, né? A verdade tem uma que eu gosto de recomendar, eu acho que vai te ajudar, acho que você precisa fazer um caminho de autoconhecimento, de ressignificação, acho que você precisa receber alguns instrumentos, algumas palavras, para você readequar as peças da sua vida, né? Que às vezes estão soltas, estão machucando e fazendo barulho, né? Dentro da pessoa e atrapalhando, né? E aí, gente, só para quem está perguntando, a psicóloga Maria Gabriela, ela atende presencialmente, ela atende online, tem o Instagram dela, que depois vocês podem achar, né? Que, enfim, como é que é o seu Instagram? É @PSI. Psi Maria Gabriela M. Sartori. Isso, então Mas vamos a lá gente devagar. vai colocar aqui também na descrição do vídeo depois. Será que eu sei fazer isso? Então, depois Não, a gente... depois eu coloco, pode deixar que eu Tá, vejo para você. tá. Então ela atende presencialmente, como atende online também. E essa é a nossa primeira de 3 lives, né, Gabriela, que nós estamos fazendo. Nós vamos tratar nas outras. Qual é o tema da. Essa, a gente está falando um pouco sobre essa questão de depressão, esse grosso. A segunda live, qual que era o tema mesmo? A segunda live a gente vai falar sobre os 4 temperamentos de inteligência emocional. Então a gente vai mais a fundo sobre essa questão do se conhecer, né? O que é isso? O que é inteligência emocional? É viver ou não questões de depressão e de ansiedade? Influencia de certa forma? Como influencia, né? E como Uhum. que é ser inteligente emocionalmente? E a É. nossa terceira live a gente vai falar sobre isso que você acabou de citar um pouco, ali, na diferença entre a terapia, qual que é o papel do tratamento, o que é que a gente faz no E a tratamento terceira mais a fundo, né? E a direção espiritual. E diferença aí, da para fechar no dia 3, onde a gente vai conhecer as bagagens emocionais, as 11 bagagens emocionais, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é onde eu trabalho, né? Eu vi que tem perguntas aqui sobre isso. Ela responde para a gente, na nossa história de vida, o que é que a gente vem carregando, que influencia nesse pesar da depressão, na ansiedade também, de uma forma bem significativa. Gente, nós somos um pouquinho mais de 3.000 pessoas agora, ao vivo, e vai ficar gravado.
A Gabriela tem, assim, um comprometimento muito grande com a profissão dela, com a missão dela, né? Que chega... É uma missão na vida isso, né? E, então, assim, quem estiver precisando, entre em contato com ela, mas junto com isso, não vou nem dizer mais do que isso, né, Gabriela? Cada um tem a sua necessidade. A Gabriela, em breve, e é por isso que eu tô falando, acompanhe o Instagram dela, que é @PSI, de psicóloga, @PSI, Maria Gabriela M. Sartori. De novo, ó, @PSI, Maria Gabriela M. Sartori. Porque lá você vai ter mais notícias aí a respeito da comunidade que ela vai estar lançando, que eu recomendo vivamente, né, Gabriela? Vamos dar, assim, só um spoilerzinho. Também, A gente né? está com bastante gente. Eu vou participar de um módulo, de um curso, acho que esse é o nome que você vai dar, né? A partir do dia 3 de agosto. Então, gente, a Gabriela vai propor nessa comunidade como um lugar de ajuda, né? De ressignificar, de se educar, de se autoconhecer e de encontrar ferramentas para dar passos na vida, né, Gabriela? Uma comunidade que vai ter, por hora, são 5 grandes cursos, blocos ali, né, Gabi? O primeiro é sobre ansiedade, não é Sobre isso? ferramentas para ansiedade, ficou também legal. Vídeos, né, com tarefinhas, e para quem fizer parte vai ter o vídeo, vai ter e-book, vai ter todo Exato. esse material, né, que as pessoas vão poder ter acesso para poder fazer o seu passo a passo. Então, são ferramentas para lidar com a ansiedade, né? Depois vai ter um outro curso bem bacana lá sobre a questão do emagrecimento, porque existem fatores Emocional. psicológicos bem nisso, né? Na questão do peso. Um outro que é sobre a procrastinação, tá deixando para depois, o medo, que tem a ver com ansiedade também, né? Procrastinar muitas Muito, vezes é de muito. ansiedade, de preguiça, né? É sintoma, aliás, é um baita sintoma da ansiedade e da depressão também, a procrastinação. Um outro bloco lá de vídeos, e-book, enfim, tudo isso, um outro curso com ferramentas para nós todos, né? Que é sobre inteligência emocional, o que é. Que a gente tem a inteligência espiritual, a inteligência relacional social, né? Uhum. E tem que ter uma inteligência emocional também. Esse é o termo que se dá. E um quinto, que aí eu vou fazer parte junto com você, que a gente vai trabalhar com o pessoal, dentro ali da inteligência emocional, né? Onde a Uhum. Gabriela vai trabalhar as 7 necessidades emocionais que todo ser humano tem, né? E também um pouco dessa descoberta que a gente precisa desenvolver algumas virtudes que na tradição filosófica e depois cristã, mas vem antes do cristianismo, vem da tradição grega da filosofia, que são as virtudes cardeais, né? A prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, são coisas que o ser humano tem que ter, né? Em si. A gente vai trabalhar também a questão dos 4 temperamentos, que eu sei que muita gente gosta de usar essas nomenclaturas para se encontrar um pouquinho, Sim, né? a gente vai usar várias. Vocês vão aprender várias lá, gente. Várias Exatamente. nas lives até, porque além dos cursos, Júnior, a gente vai ter o Clube do Livro, com 2 livros que estão muito em alta, que é o livro Hábitos Atômicos, que é para ajudar a pessoa a aprender novos hábitos, hábitos mais saudáveis, né? Muito bom esse livro, que você vai ler junto e ajudar o pessoal a ler e entender, né? Junto, ajudar a entender. A gente já está fazendo 12 regras para a vida, estamos ali já mais na metade do caminho, então o pessoal vai entrar nessa. E também é o livro que eu gostaria que os meus pais tivessem lido, que é um livro para falar sobre educação de filhos. Porque na comunidade a gente vai ter semanalmente lives onde vocês vão poder tirar dúvida dos cursos comigo, que os cursos que eu for lançando, um de cada vez, né? Uhum. E também a gente vai falar sobre linguagem do amor, família, relacionamentos, dependência emocional. Vai ser assim bem amplo, vai ser um lugar onde vocês vão poder conhecer a psicologia acessível, descomplicada e se desenvolver de uma forma leve. Então, gente, assim, de início, meio como que um resumão para essa atividade da psicóloga Maria Gabriela. Então, de início, são 5 cursos, né, Gabriela? 5 módulos, que é ansiedade, emagrecimento, procrastinação, a inteligência emocional e os temperamentos. Exato. Junto com isso, para quem fizer parte da comunidade, tem a live semanal com você, Uhum. isso. Exato. Também vai ter o Clube do Livro. São Exato. leituras que você indica. Que eu vou acompanhando com o pessoal, tirando dúvidas. Inclusive, no meu canal do YouTube, quem está aqui, né, todo mundo está no YouTube, depois quero convidar vocês a me acompanhar por lá, que é o Saudavelmente, Psiquiatria e Psicologia. Nós já temos Clube do Livro lá, tem bastante conteúdo legal, e a ideia vai ser trazer o canal ali, e o que eu já trago no Instagram de uma forma mais próxima a mim, aproximar as pessoas também, aproximar esse conhecimento tão importante.
Que legal. Ô, Gabi, fala para mim só uma coisa. Quando que é a nossa... Essa é a primeira... Nós vamos fazer 3 lives juntos, como preparar para a sua comunidade. Essa é a primeira... Tem a segunda live, vai ser que dia? Dia 31, se eu não me engano. E a próxima, daí a última que a gente vai falar de direção espiritual, que a próxima live, gente, a segunda, vai Feira, dia... ser. Exato. E aí a gente vai fazer no dia 2/8 a live que vai explicar a diferença entre direção espiritual e terapia, onde vocês vão poder tirar suas dúvidas e a gente conversar sobre a terapia mesmo, sobre respostas além da terapia, para a gente se sentir bem, o que, que a gente pode fazer, né, para conseguir se superar além da terapia, que a gente indica em terapia, que é cientificamente comprovado, que ajuda também. E aí, no dia 3 é a live onde a gente vai conhecer as bagagens emocionais e que na comunidade a gente vai entrar como as propostas ali de tratamento também para as pessoas. Então, assim, gente, ó, de verdade mesmo, né? Não só, e muito menos porque é, né? Minha cunhada, não é minha irmã. Tem gente perguntando, o pessoal vai entrando, é o mesmo sobrenome. Acredita que a gente é parecido? Me mandaram hoje. Eu falei, gente, não. Você também é bonita, charmosa. O pessoal... É que vocês não viram o irmão dele, é bonito, hein? Meu Deus, meu irmão é uma coisa de louca. Viu, gente? Ela é minha cunhada, então não só porque é minha cunhada, mas assim, por 2 motivos. Primeiro, porque o material dela, o conteúdo dela e a dedicação dela é muito bom, muito competente, muito profundo e de um jeito acessível. A Gabriela sabe se fazer entender. Isso é uma qualidade que ela tem, não é todo mundo que tem, mas ela tem. E também porque muita gente realmente precisa, né? Realmente precisa. E o ser humano, ele tem uma capacidade dentro dele. O ser humano nasceu para conhecer. Esse é o ponto. Você pega um menino pequeno, mamãe, o que é isso? Por quê? O ser humano nasceu para conhecer. Então, a gente desvirtua isso num vício chamado curiosidade, que é o que a gente vive hoje. A gente gasta horas no celular todos os dias para não aprender absolutamente nada de relevante, né? Adoecemos por isso também. Exatamente. Mas o lado virtuoso dessa potência da alma humana se chama estudo. Então, a comunidade da psicóloga Maria Gabriela, vocês estão vendo aí que tem muito, muito conteúdo. Ó, só esse curso de ferramentas da ansiedade são mais de 20 vídeos. Curtos, né? Simples, mas não simplórios. Então, olha, são 5 cursos, é o clube do livro, é a live semanal, são acompanhamentos de leitura, tudo nessa linguagem muito simples. É muito conteúdo, né, Gabriela? Então, para isso, gente, vale a pena você investir o seu tempo e um pouquinho do seu dinheiro, né? E é pouquinho mesmo, porque o valor que você está colocando, eu achei até que podia ser mais, mas você é modesta, né? Para mais pessoas poderem participar, louvado seja Deus por isso também, tá bom? Então, a Maria Gabriela vai estar lançando uma comunidade e todo esse material vai entrando lá, o pessoal vai poder ter acesso a partir do dia 3 de agosto. Antes disso, a gente vai ter mais 2 lives, não é isso, Gabriela? Exato. E para estar mais perto de você, sobretudo pelo Instagram, por causa do link da comunidade, tudo isso, né? Sim, mas pelo YouTube também, mas pelo Instagram vocês vão. Diariamente eu tô por lá, vocês podem tirar suas dúvidas nas caixinhas também de perguntas. A gente dizendo, e quem não tem Instagram, padre? Eu depois vou estar repostando o link da comunidade quando você lançar, com textinho, nos meus grupos da Homilia Diária e no nosso Telegram, né? Mas tem também um grupo, não tem, Gabriela? Inclusive, se vocês não entraram, a gente vai colocar aqui, viu? E nos grupos, quem faz parte da homilia diária, a gente pode colocar novamente, porque foi colocado esses dias. Porque daí vocês vão ter em primeira mão os lembretes dessas lives que a gente falou que vão ter, que são com assuntos essenciais, onde a gente vai destrinchar mais sobre essas questões de inteligência emocional, sobre a terapia mesmo. Vocês vão poder tirar dúvida, né, sobre pontos sobre a comunidade também. Para a live do dia 3, a gente está presente, vocês ali conhecerem essas bagagens e entrarem na comunidade também, que são super convidados para isso. Maravilha. Teve gente que perguntou se é a mesma coisa Quaresma e São Miguel. Não, eu tenho um site, que é o padremario.com.br, onde lá nós temos o diário espiritual, alguns vídeos formativos. Eu estou escrevendo agora o diário espiritual da Quaresma e São Miguel, vou gravar alguns vídeos nessa temática. A comunidade da psicóloga Maria Gabriela é outra página, outro site que ela vai estar lançando, né? E aí tem todo esse conteúdo que a gente conversou aqui, que é maravilhoso, simples, né? E que vai ocupar o tempo, ao invés de curiosidade, de um estudo sobre si mesmo, né? Eu acho que vai edificar muitas pessoas. Eu estou muito feliz de poder apresentar e divulgar e abençoar e legitimar, né? Para quem me segue
o conteúdo da Maria Gabriela, porque realmente é muito bom e vai ajudar muita gente. Eu também vou fazer parte, não só em um dos módulos lá, mas como vou adquirir também, para eu conhecer esses assuntos todos, né? A gente vai somando e aprendendo. Viver é aprender, né? E porque principalmente para esses temas que a gente tocou hoje aqui, né, da ansiedade, da depressão, a gente não conseguiu explicar os pontos dos tipos de transtorno de ansiedade, os tipos de depressão. A gente vai fazer isso na comunidade em lives, nas lives semanais, também lá no Instagram vocês podem perguntar para eu desmistificar e trazendo essas informações. Mas, minha gente, algo muito importante quando a gente fala de saúde mental, né? Se você que está aqui não vive uma questão, você está suscetível a desenvolver, infelizmente, pelas estatísticas, é um fato. E você provavelmente está convivendo com alguém que vive algum problema desse. Você precisa entender os sinais seus e os sinais das pessoas que você convive, né? Porque questões de saúde mental, né, matam. A gente não pode brincar com isso, é algo muito sério. Então, lá vai ser um espaço para vocês se conhecerem mais e conhecer e desenvolver habilidade para conseguir ajudar as pessoas que vocês convivem também. Muito bem, muito bem. Então, olha só, a gente quer de verdade, assim, que vocês possam participar, né? Então, vamos ficar mais perto da Maria Gabriela e eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos vocês. Eu acho que eu consegui jogar na tela aí, ó, um comentário da Giovana Martins, é isso? Olha lá. Isso, ótimo. Obrigada, Giovana. A Gi tá lá no Instagram todo dia. Obrigada. Isso, Instagram da psicóloga Maria Gabriela. Também nos meus grupos de homilia, eu vou estar recomendando e relembrando lá. Gabi, eu acho que por hoje é isso, né? A gente já está com 1h07 de transmissão, mas demorou um pouquinho para esse pessoal entrar. A gente está dando uma hora, né, de transmissão. Não, o consultório da Gabriela não é Alto Piquirense, Cianorte. Né? Cianorte, como a gente fala, né? A dica, mas você atende online também, né, Gabi? Atendo online. E a comunidade, o sonho também veio para abraçar mais, porque eu estou com uma lista de espera desde o ano passado. É muito importante para mim. Sim, graças a Deus. Mas também é uma coisa assim que sempre mexeu muito comigo para poder ajudar mais as pessoas. E foi uma última oportunidade de alcançar mais e trazer esses assuntos para as pessoas, para ser o braço também da terapia, né? E para prevenção, né? A gente não pode falar só de doença, a gente tem que falar sobre prevenção e vida significativa, né? Exatamente. Muito bem, minha gente. Então vamos rezar uma Ave Maria, pedir que Nossa Senhora leve a Jesus toda essa boa vontade da Gabriela, de quem participou da live, de quem vai participar das próximas, né? E nessa Ave Maria também a gente entrega a Jesus pelas mãos de Maria todos os que estão acompanhando agora e que estão de algum modo sofrendo, lutando, atravessando essas questões todas que a gente está conversando aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos ajude a estarmos juntos, segunda-feira, dia 31, às 20h30, mais uma vez. Espero por vocês, pessoal. Isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Ô, Bela, agora eu vou encerrar e ela vai me falar né? Acredito que é isso. Tem um botão vermelho ali que eu acho embaixo ou em cima, que é encerrar a transmissão. Ok. Entendeu? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 15h e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 17h,
encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que eu dei a ti. Por acaso não tenho eu o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diga assim comigo: os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. E está tudo bem, desde que seja... Irmãos e irmãs, os primeiros serão os últimos serão os primeiros, e está tudo bem. Tira o zóio do que é dos outros, cuida do que é teu, porque está tudo bem. O importante não é se a gente é o primeiro que virou o último, ou o último que virou o primeiro, desde que a gente seja e esteja na vinha do Senhor. O Evangelho de hoje nos fala então de uma parábola. Jesus está usando uma imagem, um exemplo da vida, para explicar uma realidade maior, o reino de Deus. O Evangelho de hoje e de amanhã, Jesus vai contar parábolas a partir da perspectiva do convite. Se é um convite, pode ser aceito ou não aceito. O convite de hoje é o convite para o trabalho. No Evangelho de amanhã nós vamos ouvir o convite para a festa, porque o reino de Deus também é festa, também é comida, também é contato, também é... Bom, vamos dar spoiler, vou falar de hoje. Hoje é convite para o trabalho, a imagem do reino de Deus, da igreja nessa terra, como uma vinha a ser trabalhada, uma vinha que precisa de operários. A primeira leitura falou daqueles que são chamados a trabalhar na vinha na condição de pastores. E o profeta Ezequiel então ouviu a palavra do Senhor, que disse a ele, Ezequiel 34, para quem está acompanhando com a Bíblia, a partir do versículo 1: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Portanto, assim como na vida, a gente pode ser contratado e depois demitido, não é porque foi contratado que não vai ser demitido, também no reino de Deus, não é porque a gente foi convidado que a gente não vai ser corrigido. E não é porque a gente entrou no reino de Deus, às vezes até serve a Deus de algum modo, que a gente não vai ser demitido. E não é porque eu trabalho para Deus que eu vou para o céu. Profetiza contra os pastores de Israel, então contra os líderes de Israel. Essa palavra é sobretudo para os bispos, para os padres, mas também não deixa de ser para todo e cada um que tem sob sua responsabilidade, nem que seja uma ovelhinha sequer. E no fundo todos vocês têm uma ovelha ou duas, ou uma ovelha perto de você, sobre o qual você tem autoridade, sobre o qual aquilo que você fala ou faz influencia a cabeça e o coração da pessoa, não é isso? Então olha lá, profetiza, assim fala o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? No entanto, vocês apacentam a si mesmos. A gente usar do irmão. E no caso de nós, pastores, os sacerdotes, os presbíteros da igreja, usar do povo e apacentar-se a si mesmo, explorar as pessoas. E aí Deus vai dando a lista do que aqueles pastores faziam com o povo, a partir da linguagem ovelha-pastor. Vós vos alimentais com seu leite,
vestis a sua lã, né? E matais os animais gordos, mas vocês não apacentam as ovelhas, vocês cuidam de vocês. Não fortalecem a fraca, não curam a doente, não enfaixam a ferida, não traz de volta a extraviada, não procura que se perdeu. Ao contrário, dominais sobre elas apenas. Olha só, existe ovelha que é fraca, precisa ser fortalecida. Existe ovelha que é doente, tem que ser curada. Tem a que está ferida, tem que ser enfaixadinha. A extraviada tem que ser trazida, buscada, vem cá. E vocês não fazem isso, vocês apacentam a si mesmos. Aqui, o profeta está falando, os profetas que apacentavam a si mesmos, sobretudo e também na questão financeira, né? O explorar a fé das pessoas para ter dinheiro, ficar rico e cuidar de si mesmo. Mas esse explorar a ovelha também é afetivamente, emocionalmente, não é isso? Então eu não fortaleço, eu não curo, eu não enfaixo, porque eu quero ser bonzinho, porque eu quero ser querido, eu não quero me indispor com ninguém, né? Porque daqui tanto tempo vai ter o bingo da igreja, vai que você não compra a cartela, não me dá a vaca, ou não dá, enfim, uma ajuda. Então a gente deixa, está vendo que está fraca, mas não põe um remédio, né? Esse usar do outro, essa é a denúncia de Deus para todos, mas sobretudo para aqueles que Ele colocou à frente do povo. Agora, meu irmão, a gente sabe muito bem, porque eu também vivo isso em mim, quando a gente está fraco, doente, ferido ou extraviado, a gente às vezes nem quer o remédio, não gosta da mão do médico e nem quer a verdade, não é verdade? Parece que o ser humano, parece não, é uma dinâmica nossa. Quando a gente está fraco, ferido e doente, muitas vezes a gente nem quer ser ajudado. Parece que quando a gente se machuca, dependendo da contusão que a gente tem, às vezes o que mais nos dói não é nem o tombo que levou, a situação que aconteceu, a mão do médico às vezes dói mais do que a fratura que a gente teve, não é assim? Nós precisamos nos deixar ser cuidados por Deus, pastoreados por Deus. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor, eu sou essa ovelha fraca, fortalece-me. Senhor, eu sou essa ovelha doente, cura-me. Senhor, eu sou essa ovelha ferida, enfaixa as minhas feridas. Senhor, eu sou essa ovelha extraviada, me traz de volta. Senhor, eu sou essa ovelha perdida, me encontra. Todos nós, meus irmãos, somos ovelhas no reino de Deus, mas nessa quaresma onde a gente exclama, quaresma de São Miguel, quem como Deus, ninguém como Deus, para a nossa fraqueza, para a nossa doença, para a nossa ferida, para o nosso extravio, para o nosso perdimento, mas também rezar nessa quaresma de São Miguel pela igreja e os seus pastores, para não usar da ovelha para cuidar de si mesma. E aí o versículo 5 vai dizer: as ovelhas se dispersam por falta de pastor, tornam-se presa dos animais selvagens, vagueiam sem rumo, vão para tudo que é lado, dispersas, e ninguém procura, ninguém pergunta, ninguém salva, né? Olha só, ovelhas que estão vagueando sem rumo. Nessa quaresma de São Miguel, tenho certeza que todos nós, também quem nos acompanha em casa, estamos rezando por ovelhas que estão vagueando sem rumo. Estamos rezando por ovelhas que estão indo para tudo que é lado, pela extensão do país, pela extensão da vida. E aí Deus promete, faz a profecia: por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor, eu juro por minha vida, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e agora são presa dos animais por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram minhas ovelhas, mas ficam apacentando a si mesmos e não as ovelhas, por isso eu digo: eu vou enfrentar vocês, pastores, vou reclamar de volta as minhas ovelhas, vou tirar de vós o ofício de pastor, para que vocês não fiquem mais apacentando a si mesmos. Vou libertar da boca dos pastores. Olha que triste isso, que uma ovelha esteja sendo matada, né, na boca do pastor. E assim diz o Senhor: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Nessa quaresma de São Miguel, nós somos convidados, meus irmãos, a buscar, na oração sobretudo, porque é um tempo de oração, as ovelhas que estão dispersas, que estão sendo presas dos animais selvagens, o demônio, o pecado, o vício, o erro, o equívoco.
Quantas das nossas ovelhas estão na mão de animais selvagens? A droga, o álcool, a promiscuidade, a falta de fé, o desespero, a depressão, o pânico, a falta de rumo na vida. E Deus está dizendo aqui, olha, por falta de pastor, porque vocês não as procuram. A Quaresma de São Miguel é uma excelente oportunidade para nós procurarmos em Deus, e através da oração e através de São Miguel, as nossas ovelhas perdidas. Deus está dizendo para os pastores: a sua ovelha se perdeu, você não nem aí com nada, tá bom para você? Sabe, minha gente, às vezes a gente reclama tanto da vida, e às vezes a gente reclama tanto das nossas ovelhas, que às vezes parece uns cabritos, né? Parece umas cabritas bravas, tudo desobediente, tudo rebelde. Aí Deus faz o convite: vamos buscar essas ovelhas. E ovelha se busca com diálogo, com presença, com gestos, com evangelização, mas também com oração. E a Quaresma de São Miguel é essa oportunidade. Talvez a sua ovelha mais amada já se dispersou por aí, às vezes nem está fisicamente mais perto de nós, não é isso? Sobretudo quem tem filho, sobretudo quem ama alguém, às vezes nem mora junto mais, mora em outra cidade, ficou grande, bate de frente com você, vai falar qualquer coisa, tem mais argumento que você. Não é assim que às vezes quem é mais velho, mais antigo, se sente diante desses jovens doidos que a gente tem hoje? É verdade ou não é? Você fala, tudo que você vai falar, padre, eles rebatem tudo. Não é assim? E às vezes eu brinco, né, falando que, ai mãe, mas a Tati, a Nath, a Rafa, mas tem uns que são mais elaborados e filosóficos. Então, meus irmãos, quando a gente reza, quando a gente oferece a Deus o nosso sacrifício de louvor e oração, nós estamos buscando as nossas ovelhas. E talvez a gente passe uma vida toda reclamando, questionando, chorando, se indignando, rezando sermão, enfiando o dedo na cara. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade tremenda de rezar, de interceder e de acolher as ocasiões que Deus nos dá de fazer isso, às vezes com um pouquinho de sacrifício, porque quem ama se sacrifica. Acordar cedo, 40 dias, oh meu Deus, não é verdade? Aí para ajudar, São Pedro ontem estava animado, né? De ontem para hoje, acho que hoje de novo, chove gotoso, oh meu Deus do céu, né? Faz esse fiozinho delícia, você não se sente um bebezão nesse frio? Misericórdia, hoje o despertador tocou, ai Frei Gilson, você não morre, homem. Gente, eu dei aquela agarradinha no travesseiro assim, ó, eu falei, um bebezão não quer cuidar hoje não. Tá com a minha cobertinha do Paraguai aqui, eu só tá com a sobrancelha de fora aqui. Sabe quando você sente a saliva aqui assim, descendo, você falou, oh, Jesus. Ai, mas eu tenho as minhas ovelhas também. Você também tem as suas, sim ou não? Então acorda quem está do sofá, bora buscar as cabritas, os cabros, velho aí. Os cabros não, os ovelhos. E por que isso, meus irmãos? Vede, diz o Senhor Deus, eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas e tomar conta delas. Põe a mão no seu coração e fala, Senhor Deus, procure e toma conta de quem eu não posso tomar conta mais. Vai apresentando para Deus quem é que está longe de você e que você não pode tomar conta mais, porque não te escuta, não te ouve, ou não está perto mesmo. Às vezes a gente nem tem notícia. Põe a mão no seu coração e vai pedindo São Miguel Arcanjo, vós sois anjo, eu não sou anjo. São Miguel Arcanjo, na onipresença de Deus, tu podes estar em todos os lugares. Glorioso São José, tu podes estar onde eu não posso estar. Tu podes acompanhar quem eu não posso acompanhar. Quem como Deus hoje na vida da minha ovelha perdida? Quem é a sua ovelha perdida? Filho, apresenta para Deus. Quem é a tua ovelha dispersa? Quem é a tua ovelha longínqua? Quem é a tua ovelha doente, ferida, extraviada ou perdida, dominada por animais selvagens? Mas às vezes está dentro da nossa casa, mas está perdida. Está perdida, Senhor, porque ficou surda. Está perdida, Senhor, porque ficou iludida, está encantada com o erro. Oh Senhor, intervém antes que a dor chegue. Senhor, intervém antes que a morte chegue. Senhor, intervém antes que a doença, a tragédia chegue. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas. Cumpra essa palavra, Senhor, na vida daqueles que eu amo e rezo nessa quaresma. Eu mesmo vou tomar conta delas. Senhor, nós queremos pedir paz ao nosso coração hoje. Fique em paz, ó minha alma, porque o Senhor Deus está tomando conta.
Fique em paz, ó minha mente. Põe a mão na sua cabeça. Você que talvez anda sentindo enxaquecas, dores. Você que talvez não tem dormido à noite. Por causa de uma ovelha, por causa de situações, pessoas. O Senhor diz, eu mesmo vou tomar conta delas. Senhor, eu te louvo porque o Senhor está tomando conta. O Senhor está tomando conta. Eu não sei o que está fazendo agora. Eu não sei se já chegou em casa. Eu não sei você que está nos acompanhando em casa. E a tua ovelha nem chegou em casa ainda. Nem chegou em casa ainda. Vai chegar talvez daqui a pouco, com droga, com álcool, fora de si. Proclama essa verdade. Eu creio, Senhor, que o Senhor está tomando conta dele e dela, lá naquela boca de fumo. Que o Senhor está tomando conta dele e dela naquela cela, naquele presídio. Que o Senhor está tomando conta dele e dela naquela cama de hospital agora, naquela UTI, naquela enfermaria. Eu sei, Senhor, que de algum modo o Senhor está tomando conta dele ou dela naquela cama de pecado, de prostituição. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, porque vós sois o nosso pastor. Amém? Mas daí o convite é que a gente faça a mesma coisa. E aí o salmo, que foi tão bonito cantado esse refrão, o salmo 23 ou 22, depende da Bíblia. O Senhor é o pastor, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Bate no teu peito e diga, o hoje já está garantido. Fala assim comigo, essa quarta-feira já está garantida. Veja, meus irmãos, não me falta coisa alguma. Pode ser que falte coisas que eu queria, coisas que eu fantasiei, coisas que também poderiam ser, mas não me falta nada. Às vezes falta o que eu sonho, às vezes falta o que a minha pressa pede, a minha expectativa pede, mas não me falta coisa alguma. É por isso que o povo diz com sabedoria, tá ruim, mas tá bom. Entende? Tá ruim, não tá, gente? Mas tá bom, não tá? E às vezes tá bom, não tá? Mas tá ruim também, não tá? Então, não me falta coisa alguma. E você olha para a sua vida, eu olho para mim e falo, como que não falta coisa alguma? Não falta, meu irmão. Não falta coisa alguma para o dia de hoje. Nós estamos debaixo da vontade de Deus, do desígnio de Deus, da proteção de Deus. Nós estamos dentro do caminho de Deus. E pode ser que a gente não tenha chego ainda lá onde queria chegar, mas nós já estamos no caminho, não me falta coisa alguma. É o Senhor quem me conduz. Às vezes no momento de dúvida, de dor, de desespero, de ansiedade, onde parece, naquele momento que a gente achou que ia melhorar um pouquinho, aí piora um pocão. Mas olha o que diz a palavra, Ele está nos conduzindo. É Ele quem nos conduz. Ele me guia no caminho mais seguro. Ele está nos guiando, pela honra do seu nome. Olha que lindo isso. Deus nos guia, não é nem tanto pelo que a gente merece, não, é pela honra do nome dEle. É para o nome dEle não passar vergonha que Ele está cuidando de mim e de você. Olha que lindo isso. Que bom que você entendeu. Está valendo sobre tudo para você. Pela honra do nome dEle. Você já não fez isso por alguém às vezes? Às vezes você fez isso por um filho. Você foi lá e consertou uma situação que você não fez. Você foi lá e remediou um negócio que você não tinha culpa, só para você não passar vergonha. Verdade ou não é? Você falou assim, não acredito que você fez isso, filho de uma... Aí você pegou e foi lá, só falou, mas deixa eu ir lá também, que senão depois quem é o culpado sou eu. Não é verdade? Às vezes você já pagou conta dos outros por causa disso. Você foi lá e cobriu o cheque dos outros para não sujar o seu nome. Olha lá, pela honra do nome dEle é que Ele está cuidando da gente. E mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele está comigo, mas o vale é tenebroso. O vale é tenebroso, mas Ele está comigo. E o que me dá segurança? Seu cajado, seu bastão. Nossa segurança não são só as nossas circunstâncias, é a presença de Deus na nossa vida. E aí, meus irmãos, como é que Deus nos pastoreia? Para onde é que Deus nos chama? Como é que eu sei que Deus está sendo o meu pastor, Jesus está sendo o meu pastor no hoje da minha vida? Tem um critério aqui nesse salmo, Salmo 22, então, no versículo 5. Preparais à minha frente uma mesa. A mesa da Eucaristia está preparada para você e para mim. Bem à vista do inimigo. Gente, essa mesa, olha aqui para o padre. O altar de Deus nos protege do inimigo. Olha o que está sendo dito aqui. Que o pastor me conduz, e esse pastor é Jesus.
E aí ele prepara à minha frente, ali é as minhas costas, aqui é a minha frente. À minha frente ele prepara uma mesa, bem à vista, ou seja, diante do inimigo. Então eu estou aqui, o inimigo está aqui. Aí o inimigo pode ser o que você quiser. Pessoa, situação, doença, dívida, pecado, vício, coisa ruim, pode ser o que você quiser. Ele está aqui. Eu estou aqui. Vem cá, Carmona, para o povo entender, que senão não entende. Não entende. Vai lá, você é Satanás, fica ali. Mentira, é um amor de pessoa. Inclusive mais alto que eu, né? Mais corpudo que eu. Então estou aqui. Ali está o meu inimigo. Como é que esse inimigo não me toca? Como é que esse inimigo não me vence? Por que não me toca e não me vence? Porque Deus preparou entre eu e o inimigo uma mesa. A mesa da Eucaristia. Tem uma oração antiga da igreja que diz assim: chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo estás entre nós e o perigo. Obrigado, perigo. Pode sentar lá. Uma mesa. Meu irmão, a gente está deixando Jesus ser o nosso pastor à medida que a gente vai percebendo dentro de nós um desejo pela mesa e um entendimento de que é essa mesa que tem que estar entre eu e o perigo, não é um advogado. Às vezes entre eu e o perigo, entre eu e o inimigo, eu coloco advogado, psiquiatra, psicólogo, e às vezes precisa pôr, eu coloco o padre, eu coloco aquela pessoa de oração, tudo bem, faz parte. Mas e a mesa? E a mesa? Tem que ter a mesa. Fala para quem está do seu lado, tem que ter a mesa. Fala para quem está do outro lado, tem que ter a mesa. Você que está em casa, tem que ter a mesa. Ele prepara diante de nós uma mesa, na lata, bem à frente do coiso, do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça. O óleo é o derramamento do Espírito. E onde é que ele unge? A cabeça. Põe a mão na sua cabeça e fala: Jesus, unge essa cabeça cheia de medo, Senhor. Unge essa cabeça cheia de maus pensamentos. Unge, Senhor, os meus pensamentos de ansiedade, os meus pensamentos de morte, de desespero. Vai fazendo o sinal da cruz na sua própria testa. E vai dizendo: livrai-me, Senhor, dos maus pensamentos. Unge a minha cabeça, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Olha a sabedoria de Deus, minha gente. O que nos rege? É a cabeça. Ou a gente aprende a reinterpretar o vale tenebroso e tantas coisas da vida, ou a fé não funciona. A fé, por mais que nos emocione, e é bom quando emociona, porque é até um jeito de despertar a gente por inteiro, mas a fé está onde em você e em mim? Na cabeça. Deus unge a cabeça, porque é a cabeça da gente que produz os fantasmas da gente. Se você está de noite na sua casa e escuta um barulho lá na cozinha, plef, o que a cabeça pensa? Que é um gato? Não, você já pensa que é 3 homens brutos, armados, possuídos pelo Satanás, não sei o que vieram para matar, roubar e destruir. É a cabeça. Aí você vai lá e era o quê? Um gato. Não era um gato. É a cabeça da gente que enxerga o que não existe. Ele quer ungir a nós, quando estamos diante do inimigo, onde é que Deus vem tocar? A nossa cabeça. Por isso é tão importante, às vezes, a gente se permitir ser confrontado por quem é mais inteligente ou racional do que nós. E nós, às vezes, os que são mais racionais e inteligentes, tem que ter uma paciência. Não tem, gente? Você fala, mas não exagera, que não é para tanto. Calma, não é assim não. Todo mundo passa por isso, todo mundo está vivendo. Relaxa, calma, mas é só um microfone, tá vendo? Calma. Porque a nossa cabeça, onde é que Deus quer colocar unção? Na cabeça. Senta direito, põe a mão na cabeça e diga comigo: Senhor, unge a minha cabeça. E o meu cálice transborda. O cálice, o vinho, o sangue do Senhor, o cálice do nosso coração transborda. E aí, porque nós temos pastor, diz: felicidade e todo bem hão de seguir-me. Olha que lindo isso, gente. Não é que a gente vai seguir a felicidade, é a felicidade que vai nos seguir. Faz assim comigo. Faz assim, ó. Olha para trás, faz assim. Olha para trás e faz assim, ó. Felicidade, eu estou indo, você não vai não? Olha o que diz o Salmo: felicidade e todo bem hão de seguir-me.
Quando eu ando com Deus, a felicidade vai vir atrás de mim, junto comigo, não é eu que vou atrás dela. Ai, padre, procurando, como é que é? Procurando essa tal felicidade. Para a música isso é lindo, mas para a vida não funciona. Em busca de felicidade, a gente faz cada maluquice. A felicidade é Deus, meus irmãos. A felicidade é Cristo. Quando a gente está em Cristo, quando hoje a gente está com Jesus, a gente já está feliz. E a felicidade, fala para quem está falando, para de procurar a felicidade. Parece novela mexicana. Ninguém procura felicidade. A gente vive com Deus. Ei, hoje é quarta-feira. O que eu posso, o que eu devo nessa quarta, o que me convém nessa quarta, o que não me convém nessa quarta. Se eu entendo isso e consigo isso, eu já estou com Jesus, logo eu sou feliz. E a felicidade não está, cadê a felicidade? Está vindo atrás aqui, ó. Está vindo comigo. É ela que nos segue. Por toda a vida. Mas como nós não vamos ficar aqui por toda a vida, graças a Deus nós vamos morrer. Obrigado, Senhor, porque um dia eu vou morrer. Obrigado porque não é hoje. Mas obrigado porque um dia. Gente, viver para sempre deve ser um negócio, né? Imaginou ter que aguentar essa pessoa da direita e da esquerda? Para sempre, meu Deus. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Quem quer habitar na casa de Deus pelos tempos infinitos? Não me deixa sozinho, eu quero. Mas para chegar lá na casa do Senhor, a gente precisa ser pastoreado, fortalecido na fraqueza, curado na doença, enfaixado na ferida, resgatado quando a gente se perde, pelo bom pastor, pelo Cristo, que nos apacenta através da igreja, do evangelho, da oração, da quaresma de São Miguel. E nesse caminho Ele mesmo vai apacentando junto conosco, mas muito mais do que nós, apacentando as nossas ovelhinhas, que a gente tanto ama e que se perdem, e Ele vai cuidando de nós e não nos deixa faltar coisa alguma. Bate no teu peito e fala, essa quarta-feira já está garantida, já está certa. E aí então, esse pastor convida, e o convite de hoje é para trabalhar na vinha. E aí nós temos então esse evangelho, que nos fala de um patrão que sai cedinho, 6 da madrugada, vai para a praça, encontra lá os boia fria, fala, aí de trabalhar na minha vinha hoje, vamos combinar aqui uma diária, uma moeda de prata, beleza? Beleza, combinou, bora para a vinha. Chegou lá, ele viu que tinha muito serviço, falou, ih rapaz, esse cara não vai dar conta. Saiu às 9 da manhã, falou, vai para a minha vinha, eu vou pagar para você o que é justo, confia em mim, você não vai ser injustiçado. Chegou lá, mas é serviço demais, 12:00 busca mais, 3 da tarde busca mais, 5 da tarde ele passa na praça, vê que tem uns caras parados lá, fala, mas o que vocês estão fazendo aí parados, 5 horas da tarde, no ponto onde pega emprego, onde pega o caminhão que vai para a roça? Ninguém nos contratou. Ele ficou com dó, falou, um dia todinho, sem fazer nada, uma vida toda inutilizada, ide também para a minha vinha, eu vou dar o que é justo. E eles foram. E aí chegou a hora do acerto, falou lá para o gerente dele, chama os meninos tudo aí que nós vamos fazer o acerto. Você começa pagando os que chegou 5 da tarde, trabalhou 50 minutos. Nem isso, né? Porque eles foram chamados às 5, até que chega na roça, desce do caminhão, pega a enxada, já começou a trabalhar às 5h20, 5h30, né? Não tá. Mas tá bom. E dá a eles uma moeda de prata. Deu, era a diária de um trabalho, de um dia de trabalho, né? Quando os primeiros das 6 da manhã viu que quem chegou por último ganhou uma moeda, falou assim, rapaz, eu vou levar umas 5, 6, né? Porque se quem trabalha 1 hora, ele dá a diária completa para quem trabalha 1 hora, para eu que nasci aqui, eu vou ganhar 5, 6 moedas. Aí recebeu uma só, ficaram com ciúme, ficaram com inveja, se sentiram injustiçados. Que isso? Tu nos igualaste a esses? E o patrão vai dizer, amigo, eu estou sendo injusto com você? Quanto vale o seu trabalho de um dia inteiro? Uma moeda de prata. Eu não te dei uma moeda de prata? E se eu quiser ser bom com esse aqui? Eu não posso ser bom? A moeda de prata é minha. Mas aqui, primeira coisa, irmãos, vamos entender, começando pelo fim. Aqui tem todo um conceito da justiça de Deus. Deus chegou para o cara das 5 da tarde e falou assim, trabalha para mim hoje, e eu vou te dar o que é justo. Só que essa justiça não é a justiça da matemática. O cara trabalhar 1 hora e ganhar o dia cheio, isso não é. O que é justiça? Na mentalidade humana nossa, é você pagar 1 hora de serviço. E seria justo.
Mas ele deu a diária completa para quem trabalhou 1 hora só e disse que isso era justo. Portanto, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é aquilo que completa a medida da dignidade humana. Aquele homem que foi trabalhar às 5 da tarde, ele trabalhou 1 horinha só. Mas ele é um pai de família, ele vai chegar em casa, ele tem mulher e criança, tem que comprar o leite, tem que comprar o pão. E aos olhos de Deus, toda e qualquer atitude humana para um outro humano que não complete a medida da dignidade, porque é indigno chegar em casa, olhar para a mulher e os filhos e não conseguir comprar o pão e o leite. Não é justo aos olhos de Deus, pode ser justo na calculadora, mas não é justo aos olhos de Deus. Nesse evangelho nós temos um novo conceito de bondade e de justiça. Aquele que consegue menos na vida, aquele que produz menos na vida também é digno, só pelo fato de existir. Ele é digno de uma diária, ele é digno de algo mínimo na vida, que dê a ele a dignidade do ser humano. Só que às vezes, em nome da tal justiça, a gente não completa a medida do digno. Não é assim? Em nome do que é justo, às vezes nem é ilegal, a pessoa não consegue completar a medida da sua dignidade. Segundo o ensinamento desse evangelho, essa vinha é a igreja, é o reino de Deus. Quem é o trabalhador das 6 da manhã? Os judeus. Nós estamos ouvindo aqui o evangelho de Mateus. São Mateus, quando escreveu o evangelho dele, ele dedicou aquilo a uma primeira comunidade. Ele sabia quem seriam os seus primeiros leitores. E os primeiros leitores de Mateus eram, sobretudo, judeus. E vários bons judeus, que nasceram e no 8º dia foram circuncidados. Homens e mulheres muito do templo, das sinagogas, que aí se tornam cristãos. Só que lá já tem um monte de cristão que nunca foi judeu, um monte de cristão que chegou às 5 da tarde. E aí começou a acontecer nas primeiras comunidades cristãs, essa situação está lá sobretudo na carta aos Gálatas, os cristãos que tinham sido judeus e que dizia para o cristão que nunca tinha sido nada, mas você não vai circuncidar, você não vai fazer isso, aquilo, outro. Ou seja, como assim? A pessoa nunca seguiu a Deus e agora vai para o mesmo céu que eu vou? A pessoa nunca fez o sacrifício que eu fiz, padre, que eu nasci e cresci dentro da igreja, não aproveitei muito dessa vida. Como assim? Então veja, a moeda de prata é para quem chega às 6 da manhã. E aqui esses 6 da manhã, então, trazendo para nós hoje, somos aqueles que nascemos dentro da igreja. Erga a mão para eu ver quem junto comigo, para eu não me sentir sozinho, eu sei que vários aqui, nasceu dentro da igreja. Ah, mentira, não é tudo isso não. Só acho que você nem entendeu o que eu falei. Você não nasceu dentro da igreja, você não valia nada até ontem, prima. Baixa a mão. Presta atenção no que o pai está falando. A outra ali também andou desviada a vida inteira com a praga de santa. Quem nasceu dentro da igreja, eu nasci dentro da igreja, gente, eu sou beato desde o... Já diminuiu um pouquinho. Nós nascemos dentro da igreja. E para nós que nascemos dentro da igreja, é nos prometida uma moeda de prata. Eu era desse tamanho. Os meninos tudo iam para o PlayStation, andar de fazer as bagunças na rua, eu ia para a missa fazer teatro, eu era desse tamanho. Os meninos tudo tacando terror no mundo, eu tinha na missa. O povo foi ficando adolescente. Eles tudo iam reunir na casa do fulano para assistir um jogo, eu ia para o grupo de oração tocar violão, tinha 14 anos de idade. E eu que estou nessa desde sempre, o que Deus me prometeu? E é justo, não vou ficar sem. A moeda de prata. O que é a moeda de prata? O céu, a Eucaristia e os sacramentos. Aí estou eu aqui, já perdendo os cabelos por causa dos 6. 36 anos depois. Você aprontou a vida toda. Até ontem era virado no giraia, doido, maconheiro, cachaceiro, beliscava aqui, beliscava lá. A senhora foi noveleiro o quanto pôde, né, Tieta do Agreste? Fez de um tudo nessa vida. Fez tudo o que eu não fiz. Aí vai lá, faz a conversa. Está
aqui você vai ganhar o mesmo céu que eu, comunga a mesma Eucaristia que eu, recebe o mesmo sacramento que eu. Essa é a moeda de prata. O que é a moeda de prata? Céu, Eucaristia e sacramentos. O Miguel, o José, a Nossa Senhora, tudo que eu tenho, você tem. Igual. Acesso à mesma diária, ao mesmo pão nosso cada dia. Então a moeda de prata é Cristo em nós. E aí então, qual é o problema desse evangelho aí então? Qual que é o nosso pagamento? Um outro pagamento, meus irmãos. A alegria do servo, daquele lá que acordou 6 da manhã, ou que entrou ao meio-dia, não importa que hora você entrou, louvado seja Deus que você entrou. E a gente tem que agradecer a Deus pelo horário em que foi chamado. Olha como Deus é bom com a gente. Às vezes já passou do meio-dia da vida e Ele ainda chama. Louvado seja Deus que Ele é misericordioso assim. Amigo, você está com inveja porque eu sou bom? Que cristianismo é esse? Que para eu me sentir amigo de Deus, eu preciso ver alguém sendo castigado. Que felicidade é essa? Que para eu me sentir feliz, eu preciso ver que alguém tem menos do que eu. Portanto, o pagamento é o céu, é a Eucaristia, são os sacramentos, é o perdão de Deus. Mas existe um outro pagamento que deveria nos alegrar, a nós que chegamos cedo. A honra, a graça de estar na vinha desde cedo e desde sempre. Santo Agostinho se converteu para já um pouco depois do meio-dia, ou no meio-dia da vida, né? Ele se converte com 30 e poucos anos de idade. E aí ele escreve aquela oração belíssima: tarde te amei. Se eu soubesse, eu tinha vindo antes. Se eu soubesse, eu tinha vindo menino, besta que sou. Tarde te amei. Portanto, meus irmãos, existe um pagamento. O pagamento de quem é servo de Deus é tudo isso, mas é também servir a Deus. Não desperdiçar o tempo da vida com outra coisa que não seja Ele. Então, o rapazinho lá das 6 da manhã, ao invés de ter ciúme, eu ficar se sentindo injustiçado, ou ao invés de entender que para valer a pena trabalhar desde tão cedo, só se a minha diária for maior do que quem chegou agora, faltou a ele entender que havia ali já para ele um outro pagamento, o pagamento da honra, o pagamento da amizade, porque quando ele ficou estressadinho, o patrão chamou ele do quê? Amigo. Esse é o teu pagamento, a moeda e a minha amizade. Ser amigo de Deus é o nosso pagamento, minha gente. Por quê? Quem como Deus? Ninguém como Deus. A gente precisa aprender a dar graças a Deus de estar na vinha dele. E por último, tem gente que às vezes escuta um evangelho desse e fala assim: entendi. Quer dizer que se entrar às 5 da tarde, recebe igual entrar às 6 da madrugada. Eu acho que eu vou às 5 da tarde. Mas epa, qual é o horário de entrar na vinha? Agora, porque é agora que ele está chamando. E aí presta atenção, quando ele falou com os das 5 da tarde, mas por que vocês estão parados aqui o dia todo, a vida toda? 57 anos de idade, não é crismado ainda. Por que está aqui a vida toda? 25 anos juntado, 60 anos de idade, já está com diabetes, pressão alta, não sei o quê, não casou ainda, não bateu o quê? O que aconteceu com você? Ah, porque ninguém me chamou antes. Ninguém me contratou antes. Veja, meus irmãos, a hora de entrar na vinha é agora. Ninguém pode dizer assim: não, no relógio da vida aqui eu acho que ainda é meio-dia. Será que o seu meio-dia é meio-dia? Gente, o que tem de gente que levanta cedo e sente para ele, né, que no relógio da vida dele é 9 da manhã ainda, que ele só tem 40 anos de idade. Mas para ele já era 10 para 6 da tarde. Quem garante que nós vamos ficar velho? Quem garante que nós vamos ouvir a voz de Deus de novo? Você conhece tantas pessoas que não estão escutando mais o chamado? Não está? Muita gente ouviu: vem para a minha vinha, e falou: ah, mas está cedo, eu sou novo ainda. Ah, mas vai ter tal coisa, ano que vem eu não me...
não teve ano que vem. E eu não estou falando só da morte física, às vezes dessa surdez. Tem gente que hoje já não escuta mais nada. Bate no peito e fala, a hora é agora. E fala, agora é a hora. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Walked in with that silk tie smile, charming hearts from across the aisle. You said I'm just here for the ride, but your eyes were begging for sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. We don't talk in black and white, just jazzy colors in candlelight. You don't play fair, but I don't mind, long as I get that sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side.
as you sat with me, I gotta sing to froze. I'm bid a Pearson's into his clear, and I bake my heart, and I make my feathers skill. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste.